Olá meninas, boa tarde. Eu me chamo Karina, sou a administradora da página Aborto Retido Superando a Perda. Venho fazer esse vídeo para me apresentar a vocês, contar um pouco da minha história e que eu acredito que não seja muito diferente de muitas mães que participam da página. Bom, vamos lá. Eu tenho 29 anos, moro em São Paulo, capital. Sou casada há 4 anos e em 2012 eu fiz alguns exames que eu e meu marido a gente chegou a conversar que nós gostaríamos de aumentar a família. Então eu fui fazer os exames de rotina que os médicos pedem e após os exames o médico me liberou para tentar a primeira gestação. Bom, o médico na época me disse que por tomar anticoncepcional um bom tempo, até 1 ano ainda é considerado normal a mulher demorar para engravidar. Então eu encarei aquilo como uma sentença. Eu parei de tomar o anticoncepcional em agosto. Quando foi em setembro, a menstruação já não veio mais. Achei estranho, porém eu atribuí aos sintomas que eu sentia, pois eu estava fazendo tratamento para gastrite. E eu tinha... o remédio era muito forte, eu sentia alguns enjoos, mas só isso. E aí foram passando as semanas, eu senti enjoo, senti tonturas. E aí eu percebi realmente que, na verdade, eu devia fazer um beta-HCG. Fiz o beta, eu já estava de 6 semanas. Então eu já descobri um pouco mais tarde. Logo após que eu fiz o beta, eu já dei início ao pré-natal. Eu comecei a fazer o pré-natal no servidor estadual, aqui de São Paulo. E a médica, na época, apenas pediu para eu fazer um ultrassom por volta de 10 a 12ª semana. E foi o que eu fiz. Até então eu tinha ouvido o coraçãozinho do bebê. As minhas queixas realmente de gestante era só que eu sentia muita cólica, os seios doloridos e muita tontura, muito enjoo. E apenas isso. No dia 26 do 10 de 2012, desculpa, de 2012, eu fui fazer o primeiro ultrassom. Fui sozinha, meu marido não pôde ir comigo. E lá no ultrassom foi aquele silêncio. A médica perguntou se era o primeiro bebê e se eu estava me sentindo bem. Eu disse que estava normal, estava sentindo tudo normal, que ela falou assim, olha, porque seu bebê está sem batimentos. Aí eu entrei em desespero. Falei, como assim? Ela falou assim, seu bebê está sem batimentos na sua barriga. Era para você estar de 10 semanas, mas pelo ultrassom seu bebê parou de se desenvolver com 8 semanas. Meu mundo ali caiu. Eu estava sozinha num hospital. E eu falava, é impossível isso, que eu achava que aborto só existia o espontâneo. Falei, mas eu não sangrei, eu tô com sintoma, eu tô com tudo, como pode uma coisa dessa? E aí a médica falou assim, olha, agora a única coisa que você pode decidir é se você vai deixar seu corpo expelir ou você faz uma curetagem. Isso foi numa sexta. Eu passei o final de semana inteiro pensando no que eu devia fazer. Conversei bastante com meu marido e cheguei à conclusão que devia optar pela curetagem. Fiz a curetagem na mesma semana. Foi uma experiência extremamente traumática. Eu fiquei 3 dias internada, sangrei muito, senti muita dor. Já não bastava a psicológica, tinha toda a dor. Meu marido não podia ficar comigo, que era enfermaria. Eu ouvia choro de bebê, porque era a lá da maternidade. Aquilo pra mim foi extremamente difícil. Muito difícil. E aí, depois da curetagem, eu resolvi que era hora de dar um tempo, né, pra minha cabeça, pois eu não fiquei muito bem, eu fiquei bem mal.
Fiquei com medo de entrar em depressão, essas coisas, mas Deus me levantou. Na mesma época eu tinha feito um concurso para professor, que eu sou professora de português e de inglês. E aí eu tinha passado no concurso da Prefeitura de São Paulo e foi o que me deu mais ânimo, pois após a curetagem eu fiz a prova, passei e aí uns 5 meses depois eu já tive que fazer exame, um monte de coisa. Então aquilo tomou bastante do meu tempo. Isso em 2013. Aí ingressei o ano passado e fui deixando a minha cabeça ficar no lugar. Até que em novembro do ano passado, após muita conversa, muitos exames, eu e meu marido decidimos que devíamos sentar de novo. E em novembro eu parei de tomar anticoncepcional, que eu tinha voltado a tomar. Voltei a tomar e partimos a tentativas. Dessa vez, diferente da primeira vez que foi apenas 1 mês eu engravidei, dessa vez eu levei 7 meses para engravidar. Eu engravidei exatamente do mês que eu larguei mão, porque todos os meses que eu atrasava, eu tava fazendo beta. Todo mês eu fazia beta, todo mês. E sempre aquela decepção, aquela frustração. Aí no mês que eu falei assim, não vou fazer o que o médico mandou, de ficar deitada depois da relação, não vou ficar nessa história de, não vou pensar em nada. Não fiz seguir nenhuma recomendação e larguei de mão. Que eu tinha 7 meses, eu tava ficando nervosa. E aí foi exatamente nesse mês que eu engravidei. Aí no dia 24 de junho eu fiz o beta, já tava com atraso. Porém eu tava sentindo muita fome. Fiz o beta e deu positivo. Eu estava com 3 semanas, não tinha nem 4 semanas ainda. Ficamos assim, extasiados de felicidade, pois a gente planejou muito essa gestação. Todo mês era aquela frustração, eu chorava, ficava triste. Então foi muito planejado esse bebê. Mas diferente da primeira vez, eu tive pouquíssimos sintomas de que estava gestante. Eu só tive um vômito uma vez e só tinha os seios doloridos e fome. Não tinha tontura, não tinha enjoo, não tinha nada. Foi muito diferente. Esse eu já cheguei a fazer os ultrassons logo no começo, que eu descobri bem mais cedo. E ouvi o coraçãozinho. Foi assim o melhor som que eu podia ter ouvido na minha vida. E eu fiz 3 ultrassons e quando foi no quarto que eu ia completar 8 semanas, no dia 29 de julho deste ano, foi visto que não tinha mais batimento cardíaco, assim como aconteceu com a primeira vez. O que mais me deixou assim, não desesperada, mas frustrada, foi porque eu tinha feito na sexta um ultrassom e tava tudo bem, tinha crescido, tava se desenvolvendo. Quando foi na terça, 4 dias depois, já era aborto retido. Aí mais uma vez, todo aquele silêncio, aquele desespero. E mais uma vez eu optei pela curetagem, mesmo sabendo que não é o melhor, mas eu não tenho psicológico para ficar trabalhando ou então esperando o meu corpo expelir. Eu não tenho esse psicológico. Eu sofro demais pensar que tem um bebê na minha barriga, então eu opto pela curetagem. Dessa vez, diferente que da primeira, eu achei que foi menos agressiva a curetagem. Foi bem mais tranquilo, eu senti bem menos dor, bem menos mesmo. E um dia eu internei de manhã, à noite eu tava liberada já, então foi bem mais tranquilo. Não que não seja ruim todas as vezes, mas dessa vez foi menos dolorido. Após a segunda perda, eu comecei a questionar os médicos. Porque até então, na primeira, eles, isso é normal. Na primeira vez acontecer é normal. Aí na segunda, mas ainda é considerado normal. Eu já respondi pra médica, se é normal é pra você. Pra mim não é normal. Das 2 vezes gestação interrompida no aborto retido com 8 semanas, as 2 gestações, pra mim isso não é normal. Na minha cabeça isso não é normal. Então, como no meu convênio eu não tive nenhum especialista nessa área, eu fui atrás.
Encontrei dois aqui em São Paulo, que um é o Ricardo de Oliveira e o outro é o Roberto Barini. E entrei em contato com a clínica do Dr. Roberto Barini. Menos de 2 semanas que eu tinha feito a curetagem e ele já me deu uma lista de exames para fazer antes de passar numa consulta com ele. Fiz todos os exames e agora eu vou passar com ele só em janeiro para ele avaliar clinicamente se há algum problema. Fiz vários exames, só 2 apenas deram alteração. Um é o antiperoxidase, que é da tireoide, que é responsável pela produção de progesterona, que eu acredito que realmente deva ser um problema. Sempre acreditei que a progesterona era um problema nas gestações. Porém, nessa última gestação eu usei o Trogestan, mas o médico não me recomendou repouso. Então, a suplementação não resolveu de nada. E a vitamina D3, mas eu não sei qual a influência que ela tem sobre gestações. Mas, em janeiro eu descubro. Enfim, não que a segunda gestação não tenha sido traumática a perda, mas o fato de eu ter saído dessa gestação, eu saí mais forte para poder lutar pelo meu milagre, pelo meu sonho de ser mãe. Não é agora, não é simplesmente um capricho. Eu desejo ser mãe, eu quero ser mãe. E eu não vou dizer que eu não sofra e que eu sou forte o tempo todo. Isso não é possível. Eu sofro sim, eu choro sim. Tem dias que são dias mais nublados, tem dias que são dias mais tranquilos. Porém, tem realmente oscilado nessa montanha de sentimentos, né? Eu perdi em julho, já tem aí quase 6 meses que eu perdi. E claro, eu continuo contando o tempo, continuo ainda revivendo o que poderia ter sido e que não foi. Estou compartilhando a minha história com vocês, pois eu gostaria que vocês me conhecessem um pouquinho. Afinal, todas nós temos ou passamos pelo aborto retido, ou temos alguém na família. A página tem sido muito importante para eu me expressar. Eu fico muito, assim, eu me sinto muito bem de saber que vocês me apoiam, eu apoio vocês e que por algum motivo a nossa história se cruzou, mesmo que seja virtualmente. Também peço a vocês que, se alguém tiver alguma ideia para post, para postar na página, é só me passar por inbox ou até mesmo por mensagem na página, que o que a pessoa mandar eu vou dar os devidos créditos a quem mandou. Pois tem semanas que eu realmente tenho, além da correria do dia a dia, tem semanas que eu não fico muito bem em relação a isso. Então tem semanas que eu não consigo escrever tão bem quanto eu gostaria. Tem semana que eu quero me expressar melhor e eu tenho receio às vezes. Então quem quiser colaborar, fica aberto para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que nós possamos nos falar mais vezes. E quem sabe até criar um grupo de WhatsApp pra gente conversar. E se vocês gostaram do vídeo, só me pontuar. Se quiserem, eu continuo fazendo. Obrigada, meninas. Beijos férteis pra vocês.